Oi, tudo bem? A palavra de Deus diz no Evangelho de São Lucas, no seu capítulo 2, que havia em Israel um homem chamado Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, e o Espírito Santo estava sobre ele. E quando Jesus nasceu, ele foi até Jesus e pegou Jesus nos seus braços. E o Espírito Santo começou a revelar coisas maravilhosas acerca de Jesus. E ele disse assim: Agora o Senhor pode me levar em paz, meu Deus, porque os meus olhos viram o Salvador da humanidade e a esperança de Israel. E ele também disse uma coisa bem interessante que eu gostaria aqui de compartilhar com você hoje. É Lucas 2, versículo 34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este quem? Este menino, essa criança, é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. E o que Simeão está falando aqui? Que o Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, que ali ainda era uma criança, ele seria para a queda e elevação de muitos. Ou seja, nele haveria uma dualidade. Muitas pessoas, através dele, se levantaria espiritualmente. Muitas pessoas que estão no fundo do poço da miséria espiritual, numa imoralidade, sem esperança, já no fim de suas vidas, já no ponto de desistir, de morrer, através dele e encontrar salvação e esperança para suas vidas. E ela sairia daquela situação de miséria espiritual, de falta de esperança, de infelicidade em suas vidas e se elevaria e conseguiria encontrar salvação em si mesmo, em Jesus Cristo. Mas por outro lado, haveria pessoas que estavam em situações melhores e ia fazer uma viagem ao contrário, iriam tropeçar e cair na miséria espiritual. Em Jesus, um exemplo, vou dar um exemplo da Cracolândia. Muitas pessoas lá na Cracolândia, elas estão numa miséria espiritual, numa situação, num submundo da miséria humana. E muitas pessoas, elas têm um encontro com Jesus, um encontro com o Evangelho, e elas conseguem sair daquela situação e voltar para a sociedade e se transformam num pai de família, num trabalhador, num pagador dos seus impostos, num homem respeitado, numa mulher de respeito, e consegue salvar a sua vida. Mas tem muitas pessoas que em Jesus elas fazem a viagem ao contrário. Elas estão bem, mas elas acabam sendo tropeçando e se escandalizando em Jesus Cristo. Então Simeão está falando que Jesus ele tem essa dualidade nele, de acontecimentos que acontecem nele mesmo. Esse poder de você ser salvo e de você tropeçar, ser privado da graça. É isso que ele está falando aqui. O apóstolo Pedro fala algo parecido aqui no seu capítulo 2. Ele diz assim, 1 Pedro 2, ele diz assim: Pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós os que crê, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. O apóstolo Pedro está falando a mesma coisa que Simeão está falando aqui. O apóstolo Pedro está falando, olha, Jesus é como uma pedra, a pedra principal de uma construção. Para quem crê, ela é preciosa. Ela traz salvação, ela traz cura, ela traz mudança de vida. Mas a quem não crê, quem for desobediente à palavra de Deus, essa mesma pedra, ela
faz que as pessoas tropecem e caem. É como se fosse um remédio. Se você pegar um remédio, por exemplo, e tomar certinho, ele vai trazer cura para você. Ele vai trazer restauração de saúde e bom funcionamento do seu organismo. Mas se você pegar esse mesmo remédio e tomar desordenadamente, em excesso, esse mesmo remédio vai fazer mal a você e pode até te levar a um óbito. Jesus tem essa dualidade nele. Como se fosse uma serpente. A serpente ela pica, mas nela mesmo tem o antídoto para a picada do veneno. Jesus tem essa dualidade esquisita e estranha nele. E muitas pessoas têm tropeçado em Jesus. Muitas pessoas, elas estão bem, mas têm tropeçado em Jesus Cristo, fazendo uma viagem ao contrário, de cima para baixo, de espiritualmente saudáveis para miseráveis espirituais. Jesus ele contou uma parábola para os fariseus e disse para eles assim: olha, um pai tinha 2 filhos, e um pai chegou num filho e disse assim: vai trabalhar na minha vinha? E ele falou assim: eu vou sim, pai. Mas no final acabou não indo. Aí o pai chegou no segundo filho e disse: vai trabalhar na minha vinha? E o pai falou: ah, não vou não, pai, não quero não. Mas no final acabou indo. E Jesus perguntou: quem fez a vontade do pai? E os fariseus que ouviram aquela ilustração falaram assim: ah, o último, aquele que falou que não ia, mas no final acabou indo. Jesus falou: muito bem, porque os publicanos e as meretrizes vão chegar antes de vocês no reino dos céus. Porque eles estão se convertendo e vocês não estão se convertendo. Vocês começaram bem, mas vão terminar mal. E eles começaram até mal, mas eles vão terminar bem. É isso que Jesus diz. Então em Jesus tem isso. E por que eu estou falando isso no dia de hoje? Porque muitas pessoas estão bem com Jesus, mas elas estão parando de levar Jesus a sério, elas estão brincando com Jesus. E onde elas estão errando, ao meu ver e ao meu observar? Elas estão reduzindo a grandeza do Evangelho num puxadinho de uma religião. Elas têm feito seus pequenos reinados, à torta direita, têm ganhado dinheiro, se locupletado através do Evangelho, têm cobrado rios de dinheiro, têm se perdido nesse mundaréu de poder, de autoridade sobre os outros. E elas estão se envolvendo com politicagem, com religiosidade, e acabam se perdendo no meio deste puxadinho de religião, e ali elas têm se escandalizado em Jesus Cristo. Jesus está até na boca delas, mas elas mesmas já não têm comunhão com Jesus. Elas estão caindo e não percebem, e não se enxergam. Não se enxergam que estão caídas, apesar de parecer que estão erguidas. Por outro lado, tem pessoas que elas estão cada dia mais se alavancando em Jesus Cristo e saindo da sua miséria e se elevando em Jesus Cristo. É como diz o apóstolo Pedro aqui, olha: e assim para vós os que credes é preciosa. Vocês que levam Jesus a sério, vocês que são sinceros e honestos, vocês que não estão brincando, ela vai ser preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na sua palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, mas vocês são geração eleita, sacerdócio real e nação santa, povo adquirido, para que vos anuncie a virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a
sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Oh, aleluia. Então você vê que Jesus é esse remédio que salva, mas também que faz mal. Essa pedra que dá para você se construir um grande fundamento, uma grande história, uma bonita história com essa pedra. Mas essa mesma pedra pode ser uma pedra que você pode tropeçar nela e se machucar e se arrebentar todinho, se você não levar Jesus a sério, se você não levar o Evangelho a sério. Por que isso acontece? Porque Jesus, ele é a porta. Ele é a porta. E ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga e apertada é o caminho que conduz à perdição. E por que a porta é estreita? Porque a porta é Jesus. E só passa em Jesus eu. Não passa eu e a minha hipocrisia. Não passa eu e minha picuinha. Não passa eu e meu ranço. Não passa eu e minha religiosidade. Não passa eu e minha vaidade. Não passa eu e minha desonestidade. Não passa eu e meu amor ao dinheiro. Não passa eu e minha acepção de pessoa. Não passa eu e minha ganância. Só passa eu, por isso que a porta é estreita. Só cabe eu, sem bagagem. Então o Evangelho, ele faz ele tem essa dualidade. É essa palavra que eu gostaria de deixar para você refletir hoje. Leve Jesus a sério, leve o Evangelho de Deus a sério. Não reduza o Evangelho a um puxadinho de nada, a meio de ganhos, a meio de se locopretar, a meio de ser um abusador sobre almas, sobrecarregando almas. Tem pessoas que colocam mais fardo na vida das pessoas, dos mais pobres, já arranca o pouco que eles têm, coloca o nome de Deus isso. A pessoa já está numa situação tão difícil, daí vai lá, abusando da fé, da boa vontade, da simplicidade dos mais leigos na fé, e abusam deles e arranca o pouco que ele tem. E acha que vai ficar tudo bem, que no final de tudo isso não vai receber um eu não te conheço, eu não tenho parte contigo, de Jesus. O mesmo Jesus disse a Simeão: esse será motivo. Simeão abençoou e disse a Maria sua mãe: este que é posto para a queda e elevação de muitos em Israel e para um sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Amém? Deus continue nos abençoando e tendo misericórdia de nós em Cristo Jesus.